Glória a Deus, queridos. Os irmãos podem se sentar. Como de praxe ou de costume, né? Nós queremos, né? Eu falei igual o Cebolinha, né? O Cebolinha tem um pouco mais de cabelo, né? Nós queremos, acertei, né? Queremos ler um texto, que glória a Deus está aqui, ó, né? Que fala o seguinte: a língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Ou seja, quem gosta de usar a sua língua, colherá, receberá as consequências. Consequências para o bem ou para o outro lado. Então eu quero convidá-los a repetir comigo. Em minha boca está o poder sobre a vida e sobre a morte. Eu falo palavras de vida e não de morte, palavras de saúde e não de doenças, palavras de alegria e não de tristeza, palavras de abundância e não de escassez, porque em minha boca existe um grande milagre. Aleluia, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor? Amém. Que texto maravilhoso, né, queridos? Aliás, que ensinamento maravilhoso que nós temos, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela foi criada, aliás, tudo que existe na palavra de Deus está ali para o nosso ensino. E se é para o nosso ensino, é natural então que nós aprendamos com ela, né? De nada adianta existir um ensino se nós não aprendermos com isso. Este ensino, este momento, né, momento aqui não é apenas o momento atual, né, mas o momento da palavra, esse momento ele é em vão, se nós não aprendemos. E nós precisar aqui no sentido de necessitar, aprender com a palavra. Amém? Muito bem. Queridos, nós queremos então vamos chamar de continuidade à mensagem do domingo passado, né? Quem estava aqui deve lembrar. No domingo passado nós falamos sobre deixar as coisas do passado no passado, né? Isso, foi assim. Então hoje nós queremos dar continuidade a este ensino, primeiramente falando a respeito de sementes. E eu quero dar como título desta mensagem de hoje um texto que está na Bíblia, vocês podem procurar em casa, né, no seu secreto, à noite, quando tiver tudo calminho, quietinho, um pouco de barulho de chuva só lá fora, né? Vocês podem procurar na palavra de Deus, né? O título da mensagem de hoje, então, chama-se A Beira do Caminho. Este é o título da mensagem de hoje, A Beira do Caminho. E eu quero ler para vocês o livro de Marcos, capítulo 4. Marcos 4, do versículo 2 ao 11. Né? Então, o primeiro ponto desta mensagem chama-se sementes. Primeiro ponto. Marcos 4, de 2 ao 11. Isso aí. Então a palavra de Deus nos diz assim: e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Quem ensinava? Jesus. Então Jesus estava aqui diante, ou junto, né, a uma grande quantidade de pessoas, e a palavra diz então que ele ensinava-lhes, a essas pessoas, né, uma grande quantidade de pessoas, muitas coisas, não poucas, por parábolas. Ele lhes dizia na sua doutrina, na doutrina deles, na sua doutrina, na doutrina deles. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear.
E aconteceu o quê? Semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra parte, caiu entre os espinhos, e crescendo, os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E produziu a 30, uma semente, né? Produziu a 30, outra semente a 60 e outra semente a 100. Amém? E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se achou só com os que estavam junto dele, com os 12. Então vejam só vocês. Vamos imaginar aqui esse cenário. No versículo anterior, Jesus estava falando para uma quantidade de pessoas. Agora, Jesus está só com os 12. Jesus está falando aquelas pessoas que normalmente estavam com ele, chamados de discípulos, né? Que são os discípulos mais próximos de Jesus, os 12. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. A vocês, essa palavra é para vocês que estão aqui, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos que estão de fora, aos que estão fora da igreja do Senhor, estas coisas se dizem por parábolas. Vamos lá. Vocês, eu não sei quantos já souberam, né? Mas para quem não soube ainda, então eu estou divulgando. O nosso pastor Pio Carvalho, que é o pastor fundador da Comunhão Cristã Aba, lançou no aniversário da Comunhão Cristã Aba, que foi no final de semana passado, lançou um livro, mais um livro, né? Retrasado. Lançou mais um livro chamado Mistérios. Então, se alguém quiser, né, esse livro se encontra na livraria da Comunhão Cristã Aba, né? Não sei como teríamos que trazer alguns exemplares para cá, né, para poder estar à venda na Comunhão Cristã Aba, né? Nós teremos o nosso aniversário no mês de maio, e neste dia haverão aqui alguns exemplares, né, de alguns livros do pastor Pio e também do pastor Rômulo Carvalho, né, filho do pastor Pio Carvalho, que estarão disponíveis à venda aqui para quem assim quiser, né? Mas então o que essa parábola diz? A vós é dado conhecer os mistérios. Mistérios, queridos. Vamos lá. Versículo 13 agora, Marcos 4:13. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Próximo. O que semeia a palavra. Lá no começo, no versículo 2, o que dizia? Eis que saiu o semeador a semear. O que semeia está semeando a palavra. E ensinar, pode voltar lá no, isso, muito bem, 13, né? Como, pois, entendereis todas as outras parábolas? Próximo. O que semeia a palavra. Próximo.
E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, olha o mas aí. Eles receberam a palavra, estavam junto ao caminho, receberam a palavra, mas, isso é uma conjunção, mas, porém, entretanto, né? Quem lembra da aula de português lá, né? Porém, entretanto, o que acontece? Olha aí, tendo eles ouvido, logo vem Satanás e tira a palavra que foi semeada do coração deles. Entenderam, queridos? O que nós estamos vendo aqui nesse quadro? Jesus fala que a semente é a palavra. E existem alguns tipos de solo. Nós vamos falar de um especificamente aqui, né? Que é a beira do caminho. E a palavra diz que aquelas pessoas que estão à beira do caminho, queridos, significa estar à margem. Curiosamente, um dia desse, a gente estava, né, numa viagem aí, não sei se indo ou se voltando, estava numa viagem, aí estava ali um concerto de rodovia, né, aquela fila, né, estava passando por uma pista só e tal, no interior aí, e estava ali então, estava parado, né, o carro ali, no meio da fila, e eu pude perceber quantos grãos que caem, né, dos caminhões ali que transportam e ficam ali à beira do caminho. Alguns, claro, as aves, né, vão ali, vão comer e tal, e outros vão se perder. Então estas sementes, esses grãos, que poderiam ser semente ou poderiam ser alimento, que ficam ali depositados à beira do caminho, grande parte deles, queridos, vai ser perdido. E curiosamente, a Bíblia nos fala sobre isso, que estas sementes, que não são apenas grãos, mas são sementes lançadas, que foram lançadas à beira do caminho, elas não vão prosperar. Por quê? Porque logo vem Satanás e tira a semente do coração de quem a recebeu, do coração de quem a ouviu. Nesta semana houve aqui neste lugar um chá para mulheres, né? É claro que eu não estava aqui, né? Mas eu fiquei sabendo disso. Houve um chá para mulheres e foi realizada aqui uma dinâmica, onde nesta dinâmica, eu sei da dinâmica porque eu treinei com a minha esposa essa dinâmica, né? Então eu sei da dinâmica. E nessa dinâmica, então, havia ali uma pessoa que recebia uma palavra. E de um lado dela havia um anjo, né? Um anjo mau, que ficava falando algumas coisas a respeito dessa semente. Dizendo, não é bem assim, pensa bem, isso não vai dar certo, pá, né? E do outro lado, então, havia um anjo, né, do Senhor que falava, você recebeu a semente, esta semente vai prosperar, esta semente vai frutificar. Então vejam vocês que existem duas forças naturais no sentido espiritual, né? Uma do lado mal, agindo, e a outra da parte de Deus, agindo a nosso favor. Só que existe uma força agindo em nosso favor e uma outra força, não dá para ser medida em comparativos, é claro que a força do Senhor é maior, mas existe também uma outra força agindo do outro lado, queridos. E a palavra de Deus, ou seja, esse texto, ele é muito claro em relação a isso. Aquelas pessoas que estão ali à margem do caminho, à beira do caminho,
que recebem, que ouvem a palavra. Queridos, elas receberam a semente, elas ouviram a palavra, mas como estavam à beira do caminho, como estavam ali distraídas com muitas coisas, como não estavam exatamente ligadas, compenetradas em receber essa palavra e guardar a palavra no seu coração, logo vem Satanás e tira essa semente, tira esta palavra que foi semeada. É o que a palavra está dizendo. Então, queridos, estar à beira do caminho é um local perigoso. Porque tudo aquilo que for semeado não vai prosperar. Estar à beira do caminho é um local onde o cristão que entende, o cristão que busca a Deus, o cristão que estuda, o cristão que reverencia a palavra, não pode estar. Não pode estar. Por conta destas quantidades de ataques que são sofridos neste lugar. Estar à beira do caminho. Estar à beira do caminho, queridos, é aquela pessoa que participa de um culto como este, aí sai daqui, né, aí fora encontra alguém, e aí, tudo bem? Onde é que você estava? Ah, pois é, eu estava na igreja tal. Igreja? Você anda em igreja? Pronto. Já começou a tirar a semente. Ah, mas o que vocês fazem na igreja? Não, a gente escutou uma palavra assim, uma palavra maravilhosa, tal. É mesmo? Quem que estava lá? Aí começam os questionamentos. Certo? Vem aqui, quem sabe, outro dia nós vamos em outro lugar. Começam os convites para desviar essa pessoa. Né, eu falava da dinâmica, né, que houve aqui no chá de mulheres, né? Exatamente isso. Uma pessoa ouviu, recebeu uma palavra e de um lado ali tinha um anjo do mal, né, colocando semente, ou seja, tentando roubar essa semente que foi semeada. E isso, queridos, nós como cristãos precisamos nos policiar, precisamos conter, precisamos filtrar aquilo que entra na nossa mente. Sara, tem uma menina ali, será que ela não quer ir lá na IBI? Por favor. Precisamos filtrar, queridos, aquilo que entra nos nossos ouvidos, nossos olhos, certo? Não deem ouvidos àquilo que pode desviar a atenção do nosso Senhor Jesus. Certo? Coloquem filtros espirituais nos seus olhos, nos seus ouvidos, para que estas coisas não tenham lugar na nossa vida. Amém? Vamos lá. Vamos em frente aqui para a gente concluir melhor esse nosso raciocínio. Tá? No livro de Isaías, capítulo 54, versículo 17, Isaías 54, 17, a palavra diz assim: toda ferramenta, qual ferramenta? Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda ferramenta preparada contra esta igreja não prosperará. É o que está na palavra, queridos. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, esta é a nossa herança, queridos. E a sua justiça que vem de mim,
diz o Senhor. Queridos, a palavra diz que toda língua que se levantar para capturar, para tirar a semente que foi semeada, para tirar a palavra que foi semeada na vida de vocês, não prosperará. Não prosperará, queridos. E toda língua que se levantar em juízo, nós, filhos de Deus, a condenaremos. Amém? Muito bem. Vamos lá. Queridos, precisamos receber essa palavra no nosso coração. Creia no seu coração. Receba no seu coração. Toda arma forjada contra você não prevalecerá. E toda, queridos, aqui significa toda ferramenta, toda arma preparada, não prevalecerá. Porque o Senhor que habita em nós é maior e é mais forte. Amém? O nosso Senhor Jesus, o poder do nosso Senhor Jesus, que está em nós, é maior do que o poder do inimigo. Muito bem. Ponto 2 da minha mensagem de hoje é estar em pé. Estar em pé. Vamos agora ao livro de Salmos, Salmos capítulo 40, versículo 2. Nós vamos entender o que significa então este estar em pé. Salmos 40, capítulo 2. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Esse lugar, queridos, era um lugar horrível. Um lugar lamacento. Um charco de lodo. E o que ele fez? Tirou-me de um lugar horrível, de um charco de lodo. Semeia a palavra em nossa vida. Amém? Muito bem, vamos lá. Livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 52. É um texto bastante conhecido. É um texto que já foi falado, inclusive, aqui nessa igreja. Vocês já ouviram falar nesse texto muitas vezes, né? Que é aquela passagem bíblica que fala a respeito de um homem que era cego, né? Fala sobre ele, né? Identifica ele como o cego de Jericó, certo? O cego de Jericó, tá? Marcos 10, 46 ao 52. E diz assim: depois foram para Jericó. Foram quem? Jesus e os discípulos, né? Então eles entraram em Jericó. E quando eles estavam saindo de Jericó, na sua saída, ele com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam. Próximo, aí. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele clamava, ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou, queridos. Jesus parou por causa deste homem. E disse aos que estavam com ele: chamem-no. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo. O que está escrito ali? Levanta-te, que ele, Jesus, te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus.
E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Ou então, mestre, eu quero ver. Algumas versões falam isso. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu, queridos. E a partir daí, o que aconteceu com esse homem? E seguiu Jesus pelo caminho. Queridos, esse texto é um texto maravilhoso. Aliás, todos os textos são maravilhosos, né? Mas alguns textos, eles têm uma clareza tão extraordinária, né? Aos que estavam aqui na semana passada, e curiosamente, na semana passada, quando nós falamos sobre deixar o passado no passado, nós lemos um texto que falava a respeito daquele local, né, onde havia um tanque chamado Tanque de Betesda. E nesse lugar, então, ali muitas pessoas, né, doentes e, enfim, acometidas de todo tipo de doenças e enfermidades estavam ali. Por quê? Porque a doutrina judaica dizia que uma vez por ano, naquele lugar, naquele tanque, naquelas águas, descia ali um anjo. E quando esse anjo descia, as águas do tanque eram agitadas. E a primeira pessoa, então, que entrava na água, no momento em que as águas eram agitadas, esta pessoa ficava curada de qualquer coisa. Certo? Qualquer coisa a pessoa ficava curada. E diz então nesse texto, né, que Jesus chegou naquele lugar. E Jesus foi então andando entre aquelas pessoas. E em um determinado momento Jesus vai até um homem. E esse homem era paralítico. Jesus foi até o homem. E esse homem era um paralítico, era um aleijado. E curiosamente aqui, queridos, o que está nesse texto aqui de Marcos 4? Aqui diz o seguinte, que eles estavam saindo então de Jerusalém, Jesus e uma grande multidão, e eles encontraram, e havia ali num determinado lugar, à beira do caminho, a palavra é muito clara quando fala isso, à beira do caminho, este homem estava à beira do caminho, e esse homem era cego. E ele então ouviu aquele barulho, né, aquela coisa toda ali, e ele sabia que era Jesus passando. E esse homem, então, ele tem uma atitude, queridos, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí algumas pessoas que estavam ali falavam: ó, para com isso, tá, deixa o cara lá, pô, né, fica em silêncio aí, tá atrapalhando aqui a passagem. E ele cada vez gritava mais. Até que em um momento, Jesus parou. O clamor daquele homem fez Jesus parar, querido. Jesus parou e falou: chame-me. E eles chamaram o homem, e o homem veio até Jesus. No texto anterior, quando eu falei a respeito do paralítico lá do tanque de Betesda, Jesus foi até este homem. Nesse texto aqui, queridos, Jesus não vai até onde o cego está. Onde que o cego estava? À beira do caminho. Gravem bem isso. O cego estava à beira do caminho. Jesus não vai até esse homem. Jesus manda chamá-lo. Por que isso, queridos? Porque como naquele
naquela parábola do semeador, Jesus sabia que qualquer coisa que ele dissesse, falasse, qualquer bênção que ele desse para aquele homem, naquele lugar, essa bênção logo seria perdida. Por isso Jesus manda chamá-lo. Saia desse lugar. No lugar que você está é um lugar perigoso. Saia daí e venha para o caminho. Saia da beira do caminho. E o homem, então, o que ele faz? Quando ele ouve que é Jesus que está chamando ele joga de si a sua capa. Capa, querido, significa uma segurança que ele tinha. Aliás, isso era tudo que ele tinha na vida, né? Aquela capa. Aquela capa protegia ele do calor, do sol, do deserto, protegia ele das tempestades de areia, protegia ele do frio da noite, né? Porque diferente aqui de Joinville, né? À noite lá faz frio, né? Então a capa era toda a proteção que ele possuía. E ele joga de si então a sua capa. Algumas versões dizem que de um salto ele pôs-se em pé e foi até onde Jesus estava. Aí Jesus então faz uma pergunta para aquele homem: escuta, o que tu quer que eu te faça? E qual foi a resposta dele? Mestre, que significa Senhor, eu quero ver. Na semana passada, aquele homem que estava lá no tanque, quando Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Qual foi a resposta dele? Oh, sabe o que acontece? É que quando acontece o movimento das águas aqui, eu não tenho ninguém que me leve e me coloque lá. Quando eu até tento, mas como eu não consigo andar direito, quando eu chego, quando eu estou na metade do percurso, alguém já desceu antes de mim e foi curado. E eu não consigo. Ele ficou citando as circunstâncias, ficou dando desculpas para Jesus. Esse cego, ele é muito claro com Jesus. Ele fala: mestre, eu quero ver. E Jesus responde: vai, a tua fé te curou. A tua fé te curou. E a palavra, queridos, ela diz que aquele homem logo, em alguns instantes, ele começou a ver. Ele começou a ver. E diz também que ele seguiu Jesus. Queridos, vamos analisar essa situação. Aquele homem que era cego, e a Bíblia não retrata o tipo de cegueira que ele tinha, se era uma cegueira de nascença ou se ele acabou ficando cego por alguma enfermidade, né? Por algum motivo. Apenas diz que ele era cego. E quando Jesus restaura a visão daquele homem, queridos, a primeira coisa que aquele homem viu foi Jesus. Quando aquele homem abriu os olhos, queridos, com espanto, eu imagino, com medo, com temor até, a primeira coisa que ele viu na frente dele foi Jesus. Ele com espanto e Jesus ali, acredito, né, com aquele sorriso, de braços abertos para recebê-lo. A primeira imagem que aquele homem teve na vida dele foi Jesus.
maravilhoso isso, né? E queridos, após ter esse encontro com Jesus, Jesus real, verdadeiro, aquele homem não voltou para a beira do caminho. Aquele homem não foi lá buscar sua capa. Aquele homem seguiu Jesus. Ele seguiu Jesus. Então, queridos, o ponto número 3 dessa mensagem chama-se atitude. Atitude por quê? Porque aquele homem, queridos, ele jogou a sua capa. Ele sabia que aquilo não seria mais importante para ele. Porque agora, a partir daquele momento, ele tinha Jesus. Ele se colocou em pé, uma posição de honra, de reverenciar o seu mestre. Estava em pé para que ele pudesse receber a semente da palavra na vida dele. E ele foi até Jesus. E como ele teve esta atitude, ele recebeu a cura na vida dele. Que maravilhoso, né? Que maravilhoso, queridos. Queridos, Jesus pergunta: você quer esta semente de cura na sua vida? Palavras são sementes, queridos. E Jesus pergunta então para aquele homem: você quer esta semente de cura na sua vida? Porque se você quiser, você vai ter. E qual é a resposta dele? Eu quero. Eu quero. Eu quero ver. E logo começou a ver. Por causa da sua fé. Jesus não perguntou para ele se ele tinha fé. Jesus sabia que ele tinha fé. Jesus sabia por quê, queridos? Por causa da resposta que ele deu. Eu quero. Diferente daquele outro homem, né, que ficou citando um monte de circunstâncias. Eu quero ver. E Jesus fala para ele: vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou de você continuar nessa vida miserável, recebendo migalhas, esmolas. Aquele homem, queridos, ele era um mendigo. Ele ficava ali sentado na beira daquela estrada ali, que era um caminho, né? Era uma passagem onde as pessoas iam e voltavam, né? Então ele ficava ali sentado, coberto com aquela capa, mendigando. Ele era um mendigo, pedindo esmolas para que ele pudesse sobreviver. E agora então, a partir disso, depois que ele recebe a cura de Jesus, ele não volta mais para aquele lugar. Depois deste encontro com Jesus, ele não retorna mais para aquela situação de humilhação que ele vivia. Ele teve a sua dignidade restaurada, queridos. A vida daquele homem foi transformada através daquele encontro com Jesus. Ele não voltou, queridos, para aquele lugar. Ele rompeu com o seu passado. Ele deixou a sua capa no passado. Ele deixou aquele local que deveria ser o lugar dele ali, né?
o lugar particular dele, aquela cadeirinha dele, né? Não era uma cadeira, mas vamos supor que fosse uma cadeira ali, né? Um local dele, próprio dele. Todos os dias, então, ele ia e ficava ali, esperando alguém dar alguma coisa para ele sobreviver. Ele não voltou para aquele lugar. Após esse encontro com Jesus. Deixou isso no passado. E como recompensa do que ele recebeu, o que ele fez? Seguiu Jesus. Seguiu Jesus. Através do caminho que Jesus estava. Não à beira do caminho. Onde Jesus estava, aquele homem estava. Esse homem se tornou um seguidor de Jesus. Amém? Muito bem. Queridos, eu quero convidá-los agora, nós vamos fazer aqui um exercício espiritual, certo? Para isso eu quero chamar a Lívia aqui para nos acompanhar, né, numa canção aqui, uma canção abençoada. Eu quero chamar também aqui a nossa liderança, né, os nossos líderes, para estarem aqui conosco. Isto, nossos líderes. Queridos, este exercício espiritual que nós vamos fazer agora, depois de tudo isso que nós ouvimos aqui, eu quero convidá-los em um ato de fé. Nós vamos fazer aqui então uma representação deste cenário. Um cenário onde houve uma cura. Houve uma cura por conta de fé em Jesus. Da mesma forma com que aconteceu com esse homem naqueles dias, nós vamos fazer, isso não é uma encenação, né? Isto é um momento de fé. Queridos, a palavra diz que aquele homem, ele jogou a sua capa, colocou-se em pé e foi ter com Jesus. Então nós temos aqui a nossa liderança, a liderança da Comunhão Cristã Aba, que representam todas essas pessoas aqui, para vocês saberem, elas têm o Senhor Jesus no seu coração. Elas creem, confessaram a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Confessaram que amam ao Senhor. Então essas pessoas que estão aqui, queridos, elas, nesta nossa representação, elas representam aqui o Senhor Jesus, daqueles dias. Eu quero convidá-los agora a fazer este exercício de fé. Então agora nós vamos fazer um movimento. Neste movimento nós vamos jogar de sobre nós essa capa que nos prendia ao nosso passado, que nos mantinha à beira desse caminho. Queridos, nós não sabemos da vida de vocês, também não nos interessa, mas nós queremos fazer agora neste momento, um momento de fé. Se existe alguma coisa que você está usando como proteção, você está à margem de uma situação, nós vamos agora, nesse momento, nós vamos jogar esta capa fora. Então eu quero convidá-los agora a fazer este movimento de fé, a tirar de sobre si a sua capa e jogar fora. Vamos lá? No 3 então, né? 3, joguem a sua capa fora. Vamos fazer esse movimento? Joguem a sua capa. Isto, joguem fora. Segundo momento. Coloquem-se em pé. Vamos nos colocar em pé? Isto.
E agora, queridos, vamos ter com Jesus. Os irmãos aqui estarão então orando por vocês. Quem quiser então receber uma oração, se desprendendo desta situação, seja qual for. Se alguém quiser expor, esclarecer, falar qual é a situação que vocês precisam deixar no passado, situação que prende vocês, que oprime vocês, fale para algum desses irmãos. Esses irmãos então vão estar orando, declarando bênção, declarando cura na vida de cada um. Amém? Por favor, podem chegar até a frente então. Nós vamos estar orando, declarando a palavra de Deus, a cura do Senhor na vida de cada um. Amém? Que assim seja, que assim seja. Pai Celestial, obrigado, Deus, porque a Tua palavra é a verdade. Pai Celestial, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Pai Celestial, nesta hora nós semeamos a palavra de Deus na vida dos nossos irmãos. Nós colocamos diante do Senhor a vida de cada um desses irmãos, Pai. E declaramos a graça do Senhor, declaramos a paz do Senhor, declaramos liberdade, libertação, declaramos que a presença de Deus está em cada coração. Declaramos, Deus, que tudo aquilo que eles fizerem, o Senhor os abençoará. A Tua palavra diz, Senhor, que onde nós plantarmos, nós colocarmos a planta dos nossos pés, o Senhor nos dará como herança. Nisso nós cremos, e isso eu declaro na vida de cada um, Senhor. Declaro esta posição de estar em pé, uma posição de honra, de reverência, onde cada um recebe a Tua palavra como semente na sua vida, Senhor. Queremos, Pai, nessa hora, declarar que eles são como árvore plantada à beira dos riachos, onde as suas raízes têm contato com a água do rio de Deus. Eles são como árvores plantadas à beira de águas cristalinas, águas correntes, que dão o seu fruto na estação certa e as suas folhas não caem. Eu declaro, Deus, em nome de Jesus, que tudo aquilo que o Senhor desejou para a vida dos meus irmãos, assim será. Eu declaro que eles estão recebendo agora a semente de cura, a semente de vida, a semente da vitória na vida deles. Pai Celestial, cada um desses queridos, a partir de hoje, tem a sua vida transformada pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Evangelho, o Evangelho que salva, o Evangelho que é a verdade, o Evangelho que nos dá vida e vida em abundância. Pai Celestial, o Senhor nos garante na Tua palavra que todo aquele que vier a mim não será desprezado. Obrigado, Pai, pela atitude de cada um desses queridos. Obrigado, Pai, porque nós sabemos que neste momento o Senhor está fazendo milagres na vida de cada um. O Senhor está trazendo cura completa. O Senhor está rompendo, quebrando os grilhões que prendiam ao passado. O Senhor está transformando vidas. O Senhor está trazendo a prosperidade, a dignidade renovada na vida de cada um, Senhor. Pai Celestial, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Deus, por este momento glorioso. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama e nos deu o Teu Filho Jesus. Obrigado, Pai, porque Jesus nos ama e nos deixou o Espírito Santo. Obrigado, Pai, porque o Espírito Santo nos ama e nos deixou a palavra de vida, palavra de abundância, palavra de verdade, verdade do Teu Evangelho. Este Evangelho
nós temos como parâmetro na nossa vida, este Evangelho nós temos como direção. É a Tua palavra que nos dá direção, Senhor. A Tua palavra nos dá direção. A Tua palavra nos direciona no caminho, o caminho que é reto, justo e verdadeiro. Pai Celestial, mais uma vez obrigado por cada um que está aqui nesse lugar. Que a Tua boa mão esteja sobre todos eles, Pai. Todos eles, Pai, tenham um encontro único, pessoal e verdadeiro com o Senhor. Pai Celestial, que o Senhor esteja tocando cada coração, Senhor, fazendo com que cada sonho se torne realidade, cada desejo seja real na vida dos meus irmãos, Pai. Pai Celestial, faça com que a Tua glória se manifeste na vida de cada um, Senhor, cada vez mais, cada vez mais. Pai Celestial, nós temos a palavra que cura. Jesus Cristo é o Filho de Deus. A Tua palavra diz que Jesus é o Filho de Deus. Este Filho que veio em carne, que derramou o seu sangue para nos salvar. É nisso que nós cremos. Nós cremos no poder do sangue do Teu Filho, que foi derramado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a vida eterna é hoje. A vida eterna é neste momento. Pai Celestial, hoje inicia-se uma vida nova. Hoje nós estamos rompendo com o passado, rompendo com tudo aquilo que prendia, que afastava os meus irmãos da verdade da Tua palavra. Esta verdade será revelada a cada um nesta noite, neste lugar. Pai Celestial, toma, Senhor, a cada um e toque o seu coração. E faça, Deus, com que ainda hoje cada um dos meus irmãos tenha um encontro pessoal e verdadeiro contigo, onde a Tua graça se manifeste, onde o Teu poder se estabeleça, onde a sabedoria do alto esteja sobre todos nós e esteja em nosso coração, nos dando a Tua direção, nos conduzindo nos Teus caminhos, que já são abençoados. Pai Celestial, não nos permita procurar outro caminho, porque o Teu caminho já é um caminho abençoado, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai Celestial, te agradeço. Te agradeço por tudo que o Senhor fez neste lugar, nesta noite. Te agradeço, Senhor, por cada um que o Senhor trouxe até aqui, que teve a oportunidade de ouvir a Tua palavra e receber a semente da palavra no seu coração. Esta semente, ela frutificará e dará frutos a mais de 100 por um. Nisso eu creio e nisso eu declaro. Eu declaro uma semana de vitórias. Eu declaro uma semana abençoada na vida de cada um, onde o poder do Senhor se faz manifesto, onde o poder do Senhor está transbordante na vida de cada irmão. Pai Celestial, que a Tua luz faça brilhar, faça resplandecer, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e cada um tenha uma semana de vitórias em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pra que
para que o mundo veja. Erguemos teu nome, bradamos Jesus, pro mundo te conhecer.